Oi pessoal, bem-vindos a mais um Reflexões. E hoje a gente vai tentar responder uma pergunta muito pertinente tanto a espiritualistas quanto a céticos. Seria o espírito imaterial? Bem, antes de responder essa pergunta, eu devo falar rapidamente sobre o monismo e o dualismo, tá? Então, o monismo é uma corrente filosófica que defende que o que quer que forme o nosso corpo, a substância que forma o nosso corpo, ela é análoga à substância que forma a nossa mente, né? E os dualistas, ao contrário, eles dizem que a substância que forma o nosso corpo, ela é totalmente diferente, ela é de uma lei natural, ela obedece a leis naturais diversas da substância que forma a nossa mente ou a nossa alma. Agora é interessante que todo materialista ele é monista, mas nem todo espiritualista é dualista. E a gente vai entender melhor por quê daqui a pouco. Bem, na verdade essa pergunta, se o espírito é imaterial, por incrível que pareça, foi feita aos espíritos no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, né? O livro principal do Espiritismo, o primeiro livro do Espiritismo. Então eu devo dizer que se você não acredita em espíritos, você tem que considerar que quem deu essa resposta foi talvez o inconsciente de 4 médiuns adolescentes, que eram as quais o Allan Kardec questionava, tá? Que ele não inventou essa resposta, tem confirmações de época que ele realmente conversava com essas jovens adolescentes que eram médios e elas que davam essas respostas, tá? Então não quero convencer ninguém aqui que espíritos existem, esse nem é o caso do vídeo. Na verdade a gente está tentando responder uma pergunta que foi feita a eles. E essa é a pergunta número 82 do Livro dos Espíritos. E ela diz assim: é correto dizer-se que os espíritos são imateriais? Então foi a pergunta que o próprio Kardec fez, né? E a resposta foi assim: como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Lembrando que isso é de 1800 e bolinha, tá? É na metade do século retrasado, né? Século XIX. Então, como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Um cego de nascença pode definir a luz? Imaterial não é bem o termo, incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para a voz, e tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Então essa é a resposta. Tá? Então eles falam em uma matéria muito etérea, talvez incorpórea, mas que continua sendo uma espécie de matéria, ou seja, continua sendo alguma coisa relacionada ao monismo. Por isso que eu quis dizer que nem todo espiritualista é dualista. Na verdade, segundo essa resposta, você pode dizer que o cara é espiritualista, né, ou quem acredita nisso, e continua sendo monista, porque continua acreditando que tudo, a substância que forma a gente, ela está mais densa, mas a mesma substância que forma a gente mais eterizada, ela seria o que forma o espírito, tá? Então, para a gente tentar entender isso melhor, a gente pode falar de fótons, ou quantas de luz, que é o que a gente consegue perceber com os olhos. Então vocês estão me vendo aí nesse vídeo porque uma luz aqui do ambiente chega ali pela janela, que tem uma luz ali, uma luz aqui em cima, bate em mim e reflete, e essa câmera aqui, essa lente dessa câmera consegue captar esses fótons, essa luz. Se fosse o olho de vocês aqui diretamente, se estivesse aqui comigo no quarto, vocês também conseguiriam me captar com os olhos, assim como eu consigo ver essa câmera, porque a luz bate na câmera e volta, eu consigo captar com os olhos. Pois bem, isso é um intervalo mínimo de todo o espectro eletromagnético que a gente consegue perceber com os olhos. Então você vai ter radiação ultravioleta, né? Você vai ter radiação micro-ondas, ondas de rádio. São coisas que a gente não consegue perceber com os olhos, mas que estão passando por aqui nesse momento, né? Tem raios cósmicos passando aqui, tem Wi-Fi, tem onda de rádio, está tudo passando aqui entre eu e essa câmera, entre eu e vocês aí, só que isso não é captado, porque a gente só capta uma pequena parcela de todo o espectro eletromagnético, tá? Isso é uma coisa. Pois bem, só que recentemente, né, não mais que algumas décadas atrás, a ciência dita oficial, os físicos de hoje em dia, eles perceberam ou detectaram que a gente consegue explicar o movimento das galáxias
e porque as galáxias estão juntas e porque elas se movimentam, para a gente conseguir explicar isso, toda a matéria que já foi detectada pelo espectro eletromagnético não consegue explicar, ou seja, tudo que foi detectado de eletromagnetismo que refletiu lá, né, que a gente consegue ver as estrelas da noite e tal, e assim que a ciência consegue descrever como é o universo, só com a luz que chega pra gente, essa luz que a gente consegue detectar, ela não explica todo o funcionamento do que a gente tem observado, né, principalmente a questão de como as galáxias se movimentam. E eles postulam, esses próprios cientistas postulam, que só 4% da matéria interage com a luz, ou seja, que a gente está observando só 4% do que existe. Os outros 96% seriam a matéria e energia escuras. Tá? Que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas vou deixar uns links aqui embaixo para explicar melhor o que poderia ser matéria e energia escura, porque a gente não tem certeza do que exatamente é formado. Mas eu só queria dizer isso, que a gente está interagindo com 4% só do que existe, o resto a gente não consegue ainda detectar. Recentemente a gente conseguiu detectar ondas gravitacionais, né? Se comprovou que elas existem e conseguimos detectar. Mas ainda vai se passar décadas ou gerações até que a gente possa também observar o universo através das ondas gravitacionais, assim como a gente observa o universo através da luz que chega para a gente, essa luz antiga que chega para a gente. Então quando a gente observa uma galáxia a tantos anos-luz, isso é o tempo que a luz chegou para chegar até a gente. Então, se uma galáxia está a 10 anos-luz, significa que a luz que saiu de lá 10 anos atrás chegou aqui só agora. Então a gente está observando literalmente o passado do universo, porque as coisas estão muito distantes. E mesmo assim a gente consegue observar só uma pequena parcela. Então, o que o materialista na verdade defende, né? Porque tanto o materialismo quanto o espiritualismo são crenças. Isso não está comprovado, não tem como a gente responder, dar uma resposta cabal para essa questão. É lógico que à primeira vista, pela nossa experiência normal aqui do dia a dia, parece que o materialismo sai um pouco na frente. Só que o que o materialismo está dizendo na verdade é que tudo pode ser explicado pelos 4% que a gente já detectou. Porque o espiritualista está falando o quê? Que existem muita coisa indetectada, como foi aqui a resposta. Quer dizer, ele não está dizendo que o espírito é formado de um nada, de uma coisa abstrata, formado de metáforas ou de linguagem. Nada. Não, os espíritos falam que o espírito é formado por alguma coisa que é análoga à própria matéria, só que é uma matéria mais eterizada que ainda não foi detectada. Então o que a crença espiritualista diz, na verdade, pelo menos quem pesquisa um pouco mais a fundo a coisa, ela diz que na verdade o que forma o espírito é análogo ao que forma o corpo, só que está numa densidade energética diferente, se é que você pode usar esse termo. Aqui eu evito usar termos que não são muito científicos, mas é só para dar uma noção, entendeu? Até no próprio Kybalion, no Hermetismo, se fala isso, que existe toda uma questão com matéria eterizada, uma matéria que a gente não consegue perceber. Tá? E é interessante isso porque mesmo a matéria que a gente consegue perceber, vejam bem, mesmo essa matéria aqui que a gente consegue perceber, ou seja, a minha mão tocando na minha própria mão, a minha mão batendo na minha cabeça, como eu já falei várias vezes aqui no canal, se algum átomo dos meus dedos aqui se chocassem, a gente teria uma fusão nuclear e eu teria morrido aqui, eu não teria nem conseguido terminar de gravar esse vídeo. Então, na verdade, é a repulsão eletrostática que faz com que os átomos não se choquem, mas a gente consegue perceber uma matéria, uma coisa sólida, né, mesmo sem que os átomos se choquem. Então eles estão se aproximando tanto que tem uma repulsão eletrostática que traz uma eletricidadezinha, um raiozinho aqui de eletricidade pelas minhas terminações nervosas. Isso aqui chega no meu cérebro e o meu cérebro ele interpreta essa realidade dizendo que isso aqui é sólido. Mas na verdade, o que tem de sólido aqui é quase nada. Você diz assim que o núcleo de um átomo, comparado à órbita do átomo, isso de um átomo, tá? Seria o equivalente a uma abelha no centro do estádio do Maracanã. Então a órbita seria a arquibancada e a abelha seria o núcleozinho desse átomo. O resto tudo é vazio. Então na verdade a gente está flutuando aqui num mar de espaço vazio, né? Mas que é feito de informação no final das contas, né? Então essa informação ela pode se densificar formando a matéria, esses 4% de matéria que a gente conhece, que os materialistas acreditam que pode explicar tudo, inclusive a mente humana, inclusive o livre-arbítrio e o que a gente chama de alma. E os espiritualistas, eles acham que não, que a gente não consegue explicar tudo ainda só com isso que foi detectado na matéria, que isso é uma coisa muito simples, muito grosseira e que tem muitas outras coisas mais eterizadas que explicam melhor, que podem explicar como é formado, no final das contas, o próprio espírito.
Então é isso, espero que eu tenha ajudado vocês, céticos espiritualistas, a entenderem melhor a questão. No final das contas, na verdade, as duas coisas são crenças, tanto o materialismo quanto o espiritualismo são crenças. Então a gente não vai ter essa resposta tão cedo, talvez nunca, né? É a mesma questão de saber se Deus existe ou não, ou o que é Deus exatamente. Talvez a gente nunca consiga responder isso. Mas o que importa é a gente entender exatamente o que significam as coisas, e eu tentei ajudar vocês com isso, tá? Um beijo e até a próxima.